Após o falecimento do pai, os filhos gêmeos ficaram com os corações devastados pela dor. Além disso, a mãe das crianças anunciou friamente sua intenção de se casar com seu amante, os abandonando sem remorso. A avó, que amava profundamente seus netos, prontamente se ofereceu para cuidar deles. Então, às 2 horas da madrugada, os gêmeos começaram a rir. Quando a avó entrou no quarto e descobriu o motivo, ficou chocada. Eu sou Antônia. Estou vivendo sozinha nesta casa, desde que meu amado marido faleceu há 3 anos. Minha única alegria é quando meus adoráveis netos vêm me visitar. Hoje estou inquieta e não consigo me acalmar, pois é o dia em que Arthur e Bernardo, meus netos, vêm brincar depois de muito tempo. Mesmo depois de terminar de preparar o almoço, senti que faltava alguma coisa e acabei vagando pela sala. Ah, é isso! A câmera. Meus netos, que acabaram de começar o ensino fundamental, disseram que iriam me mostrar seus uniformes escolares. Para capturar esse momento especial, comecei a correr atrás da câmera. Eu a encontrei e agora está tudo pronto, finalmente respirei aliviada. Foi então que ouvi o som de um motor de carro parando na frente da casa. Vovó, olá, olá, vozes alegres vieram da direção da entrada. Olá, vocês também. Chegaram bem na hora, respondi, correndo para a entrada, onde Arthur e Bernardo estavam com mochilas brilhantes e uniformes impecáveis. Seguindo-os estavam meu filho Mateus e sua esposa Sandra. Mãe, é muito bom estar em sua casa. Olá, Antônia, há quanto tempo? Bem-vindos, entrem, disse, dando as boas-vindas à minha família e organizando uma sessão de fotos. Meus netos, carregando sacolas um pouco maiores que seus corpos, pareciam adoráveis. Eu não sabia dizer se eles estavam carregando as sacolas ou se as sacolas os carregavam. Vovó, adivinha? Estou em uma classe diferente da do Bernardo. Eu tive um professor e Arthur uma professora, disse Bernardo. Sim, meu neto é muito especial. Meu único filho, Mateus, se casou com Sandra há 8 anos e, para nossa surpresa, foram abençoados com gêmeos pouco depois. Lembro-me de me sentir tão feliz ao saber que teria 2 netos. Fiquei surpresa quando meu filho veio até mim para contar que estava se casando com Sandra, originalmente porque Mateus tinha uma personalidade calma e séria, e passou seus dias de estudante em silêncio. Nunca imaginei que ele escolheria uma mulher bonita e extrovertida como Sandra. Graças a isso, os gêmeos que nasceram também têm características distintas e bem definidas, eles podem ser chamados de bonitos. Sandra estava ansiosa para aproveitar ao máximo a beleza de seus filhos, então ela estava determinada a colocar Arthur e Bernardo na indústria do entretenimento. Ela os matriculou em uma escola de dança e os fez fazer testes logo que começaram o jardim de infância. Parece que Arthur e Bernardo não entendiam o que estava acontecendo e apenas concordaram em participar das aulas de dança e dos testes. Recentemente, enquanto preparava as refeições na cozinha com Mateus, enquanto Sandra foi até o carro buscar algo, fiquei me perguntando como eles estavam se saindo. Mateus começou a falar baixinho, mencionando que, na verdade, queria falar sobre Arthur e Bernardo. Quando eles começaram a escola primária, eles realmente não queriam mais dançar e odiavam aparecer na TV. Eles se revoltaram fortemente contra isso, e por um tempo, o relacionamento deles com Sandra ficou abalado. Parecia que estavam se tornando mais independentes e expressaram seus sentimentos para Mateus e Sandra. Assim como Mateus, Arthur e Bernardo não se sentiam à vontade em estar no centro das atenções. Sandra estava desesperada para mantê-los na TV, mas acabaram desistindo de tudo por causa dos sentimentos de Arthur e Bernardo. Isso poderia ter criado uma atmosfera tensa, mas parece que as coisas estão bem agora. Assim que tive a chance de conversar calmamente com Mateus, longe de Sandra e dos 2 meninos, ele me confidenciou que eles parecem estar se esforçando para se adaptar à vida escolar agora. Enquanto nos reuníamos ao redor da mesa, ouvindo Arthur e Bernardo compartilharem suas experiências escolares, fiquei aliviada ao ver que estavam se divertindo. Eu estava preocupada com o fato de serem reservados, então foi reconfortante vê-los felizes após uma refeição saudável e uma conversa animada. Enquanto Arthur e Bernardo saíam com sorrisos em seus rostos,
uma sensação de felicidade tomava conta de mim. Alguns meses depois, minha família voltou para me visitar. Fiquei ansiosa para descobrir o que Arthur e Bernardo tinham aprendido de novo. Recentemente, consegui dar vida a um desenho que fiz no computador. E outro dia, comecei a aprender a linguagem de programação. Desculpem, meus queridos, mas a vovó não tem ideia do que vocês estão falando, eu não entendo sobre isso. Mas vocês dois têm feito coisas incríveis ultimamente. Os dois garotos estão obcecados em usar computadores em vez de praticar esportes. Não entendo muito sobre informática, mas pelo que ouvi de Mateus, está claro que Arthur e Bernardo são muito mais habilidosos com computadores do que outras crianças da mesma idade. Mateus e eu acreditamos em seus talentos em informática e temos grandes esperanças em relação ao futuro deles. Mateus até está procurando aulas de programação avançada nas proximidades. Em vez de ficarem presos a computadores velhos e chatos, eles poderiam se tornar famosos e ganhar dinheiro aparecendo na TV. Sandra não parecia muito entusiasmada com o interesse dos meninos em computadores. Talvez ela não tenha desistido completamente da ideia de colocá-los no showbiz. Deixe as crianças fazerem o que amam, Mateus disse, tentando tranquilizar Sandra. Balancei a cabeça, refletindo que a maior felicidade é permitir que os netos sigam suas paixões e cresçam livres. Conforme o tempo passou, Arthur e Bernardo entraram na 6ª série, ainda imersos em seus amados computadores. Parecia que tinham dominado todos os estudos de programação iniciados alguns anos atrás. Ultimamente, Mateus tem estado muito ocupado com o trabalho, o que o mantém frequentemente fora de casa. Enquanto isso, Arthur e Bernardo acabam vindo para minha casa com frequência enquanto Sandra trabalha, o que a mantém ocupada e resulta nas crianças ficando sozinhas. Com o pai raramente em casa, eles se sentem entediados e sem oportunidade de sair. Estamos planejando uma viagem para acampar no próximo fim de semana, mas fico na dúvida se Mateus poderá realmente participar. Papai está totalmente imerso em suas responsabilidades de trabalho, perdendo assim a chance de brincar com vocês. Devemos torcer para que ele consiga encontrar um equilíbrio e aproveitar ao máximo seu tempo livre, considerando a agenda lotada de Mateus. Não tivemos muito tempo para passar juntos, e Arthur e Bernardo pareciam um pouco insatisfeitos. Antes, Mateus estava entusiasmado falando sobre seu interesse em um projeto crucial para a empresa. Agora, que o projeto finalmente está em andamento, ele está trabalhando duro com seus colegas, mesmo durante o dia. Comecei a cuidar de Arthur e Bernardo durante as noites. No começo, concordei pensando que isso daria a Sandra uma pequena pausa, já que ela está principalmente lidando com o trabalho e o cuidado das crianças sozinha. Mas, com as viagens de negócios de Mateus, Sandra começou a passar as noites fora também. Eu estava mais do que feliz em passar tempo com meus netos, mas parecia que ela também estava ausente. Eles estão na 6ª série agora, então não acho que precisem de muitos cuidados, mas me pergunto se ela está tendo dificuldades com eles. Antônia, por favor, poderia cuidar das crianças novamente hoje? Preciso sair rapidamente, disse Sandra. Ela partiu, deixando Arthur e Bernardo aqui novamente. Oh não! Percebi que o remédio para o resfriado está acabando e parece que vocês estão resfriados. Isso não é bom. Já que ela acabou de sair, devo ligar para Sandra e pedir para ela trazer mais. Tentei ligar para o número de Sandra, mas não obtive resposta. O telefone tocou várias vezes sem sucesso, até que finalmente ouvi a mensagem: o número que você discou está desligado ou fora de alcance. Sandra não estava atendendo, e isso me preocupou. Ela não atende o telefone. O que devemos fazer em relação ao remédio? Espero que não piore, pensei em voz alta. Ah, eu sei. Mamãe geralmente desliga o telefone para coisas importantes, disse Arthur, fazendo-me questionar de volta, sem pensar. O que você quer dizer? Que nunca poderá contatá-la durante assuntos importantes. Sim, não importa quando eu ligo, ela nunca atende. Mas não estou tão doente, então ficarei bem, vovó, respondeu Arthur, enquanto os dois pareciam tranquilos em comparação com minha ansiedade. Mas e se houver uma emergência em relação às crianças?
Até agora, nada sério aconteceu e as crianças estão seguras. Mas isso poderia ser considerado negligência infantil, pensei, sentindo pena de Arthur e Bernardo, que aparentemente não recebem muita atenção de sua mãe. Passei o dia me sentindo um pouco frustrada. Na noite seguinte, quando Sandra veio buscá-los, perguntei a ela sobre o remédio que Bernardo havia esquecido. Sandra, você esqueceu de trazer o remédio. Tentei ligar um pouco depois que você saiu, mas você achou difícil atender o telefone? Questionei, tentando parecer calma. Sandra respondeu com desculpas, como se fosse perfeitamente normal. Entendo, mas você pode querer mantê-lo ligado, caso algo aconteça e precise entrar em contato com você, sugeri, surpresa com sua atitude. Nos dias seguintes Arthur e Bernardo ficaram várias vezes aqui em casa. E enquanto eu cuidava deles tentei ligar várias vezes para o celular de Sandra por vários motivos, mas como sempre, ela não atendeu. Então, numa tarde, recebi uma ligação em meu celular de um número desconhecido. Ao atender, ouvi a voz de um homem em pânico do outro lado da linha. Olá, é a mãe do Matheus? Sou colega dele. Desculpe incomodá-la, por favor, acalme-se e escute. Matheus está no hospital, disse a voz. Demorei um momento para compreender as palavras vindas do telefone. De repente, a ansiedade tomou conta de mim. Perguntei ao colega de Matheus sobre a localização do hospital e chamei apressadamente um táxi. No caminho para lá, não conseguia me acalmar, pois não sabia a condição de Matheus, o que o levou a acabar no hospital. Será que ele está bem? Espere, será que Sandra sabe de alguma coisa sobre isso? Pensei, decidindo ligar para ela enquanto seguia para o hospital. Mesmo ansiando que ela atendesse, tudo o que ouvi foi um longo tom de descagem. Depois veio a mensagem: o número para o qual você ligou está desligado. Mesmo nessas horas críticas, era impossível falar com Sandra. O que fazer? O que estaria ela fazendo enquanto eu rezava para que atendesse o telefone? Mesmo assim, persisti em ligar repetidamente, mas o resultado permanecia o mesmo. Continuei tentando contatá-la enquanto estava a caminho do hospital, mas ela nunca atendeu. Quando finalmente cheguei ao hospital, fui recebido por um colega visivelmente abalado, que me informou sobre a situação de Matheus. Era angustiante ouvir que ele desmaiou repentinamente no trabalho e foi levado às pressas para o hospital. Apesar de receber o tratamento necessário, sua condição era crítica e ele ainda não havia recuperado a consciência. O colega de Matheus me contou que por mais que tentasse, não conseguia contato com a esposa de Matheus. E como foi impossível falar com Sandra, ele então tomou a decisão de me ligar. Descobri que Matheus estava lidando com um colapso nervoso recente e parecia estar indisposto, o que gerava preocupação entre seus colegas. Era angustiante pensar no que ele estava enfrentando. Talvez estivesse tão absorvido pelo trabalho que acabou negligenciando sua própria saúde. Lamentei profundamente a séria situação de Matheus e senti um aperto no coração ao pensar em como informar a Sandra sobre tudo. Decidi ir até a casa dele. Ao sair do hospital, carregava um peso enorme no peito, preocupada com o estado de Matheus. Ao chegar à sua casa, encontrei Arthur e Bernardo, que haviam acabado de voltar da escola. Estamos só nós em casa, vovó. O que aconteceu? A mãe ainda não chegou. A senhora quer falar com ela? Perguntaram, com olhares cheios de curiosidade e preocupação. Internamente, debati se devia compartilhar com Arthur e Bernardo sobre a situação do Matheus. Será que posso contar a eles? Questionei-me. Decidi esperar até que Sandra voltasse para explicar tudo para os três juntos. Depois de um tempo, Sandra chegou. Sandra, você viu o seu telefone? Perguntei. Ela revirou sua bolsa e pegou o telefone. Ah, parece que tem uma chamada perdida. Está tudo bem? Disse ela. Apesar de me sentir irritada com a atitude dela, respirei fundo e disse: Sandra, Arthur e Bernardo, por favor, escutem com atenção. O Matheus desmaiou no trabalho hoje e agora está no hospital. Os médicos realizaram vários tratamentos, mas ele ainda não se recuperou.
Arthur e Bernardo permaneceram surpresos e imóveis, seus rostos mostrando choque diante da notícia repentina. Por outro lado, Sandra, sem alterar sua expressão, apenas exclamou e continuou brincando com seu smartphone. Eu esperava que ela ficasse mais surpresa e preocupada, mas sua reação, ou a falta dela, me deixou desprevenida. Minha perplexidade parecia passar despercebida por Sandra, que estava ocupada em seu telefone. E assim os dias foram passando, um por um. Apesar de nossos desejos de que ele acordasse, o Mateus permaneceu inconsciente. Os médicos nos informaram que havia pouca esperança de que ele recobrasse a consciência, e tivemos que nos preparar para o pior. Vários dias depois, ocorreu o funeral de Mateus. Arthur e Bernardo ficaram em silêncio, com suas cabeças baixas e lágrimas escorrendo por seus rostos. Apesar de serem maduros para sua idade, ainda eram apenas crianças, enfrentando a perda de seu amado pai. Eles estavam, sem dúvida, imersos na tristeza mais profunda. Tudo o que pude fazer por eles foi oferecer meu apoio, dando leves tapinhas em suas costas enquanto choravam. Sandra, desatenta aos sentimentos das crianças ali presentes, parecia perdida em seus pensamentos, cumprimentando os participantes de maneira muito lenta e breve. O funeral contou com a presença de muitos colegas e superiores de trabalho de Mateus. Cada um lamentou sua partida, com expressões de frustração ou lágrimas, reconhecendo o quão importante meu filho era para a empresa. Isso encheu meu coração de emoção. Após o funeral, algo na conversa dos colegas de trabalho de Mateus me incomodou enquanto voltava para casa. Justo quando um projeto estava finalmente entrando nos trilhos e se estabelecendo, porque ele teve que falecer tão repentinamente. Embora não estivesse trabalhando horas extras ultimamente, seu rosto parecia estranhamente cansado. Ele mencionou não conseguir dormir. Fiquei pensando no que poderia estar pesando em sua mente. Essas palavras ficaram martelando em mim e têm circulado incessantemente na minha cabeça. Eu presumi que a condição de Mateus fosse devido à sua agenda de trabalho sobrecarregada, mas nenhum de seus colegas de trabalho mencionou algo assim. Pelo contrário, parece que o trabalho tem estado calmo ultimamente, e eles estavam preocupados com o comportamento recente de Mateus. Se não foi o estresse relacionado ao trabalho que levou ao infarto, então o que poderia ser? Com essas dúvidas em mente, chegamos ao fim do funeral. Com um sorriso, Sandra disse zombeteiramente: finalmente acabou. Parecia uma eternidade. Arthur e Bernardo, vocês não vão comigo para casa. Seu pai se foi agora, já era, então eu não preciso mais cuidar de vocês. Fiquei chocada com suas palavras e com a expressão que usou. O que ela estava pensando ao dizer algo assim para seus próprios filhos, que estavam em meio ao luto pela perda do pai deles? Perguntei novamente a Sandra o que ela quis dizer. E então ela me respondeu: agora você pode ficar com elas definitivamente. Elas são apenas um incômodo para mim. Eu não preciso delas. Os pais dessas crianças são só você, respondeu Sandra com frieza. Fiquei confusa e tentei argumentar com ela, mas ela continuou com sua postura desdenhosa. É muito conveniente para mim que você cuide delas, dessa forma eu posso morar com meu namorado, um médico bonito. Deixe a velha cuidar dos pirralhos gêmeos, disse ela, revelando seus verdadeiros sentimentos sem qualquer remorso. Enquanto eu ainda estava desnorteada com suas palavras, algo dentro de mim se partiu ao perceber a verdadeira natureza de Sandra. Sandra proferiu aquelas palavras egoístas e partiu rapidamente, deixando todos atordoados com a reviravolta abrupta dos eventos. Tudo bem, murmurei baixinho depois que Sandra saiu. Vou assumir a responsabilidade por Arthur e Bernardo. É melhor para eles crescerem em um ambiente onde não serão abandonados pela mãe e não terão que suportar a tristeza. Além disso, tenho a sorte de poder viver com netos tão adoráveis. Então Arthur falou: vovó, podemos morar com você? Claro que sim, está tudo bem, respondi, emocionada. Arthur sorriu aliviado. É melhor viver com a vovó do que com a mamãe. Ela nunca está em casa, de qualquer forma. Eu não acho que ela se importe conosco, acrescentou Bernardo. As palavras de Bernardo machucaram meu coração.
Será que Sandra era realmente tão indiferente aos dois garotos para fazê-los dizer tais coisas? Depois de passar pela casa de Mateus, arrumei as coisas de Arthur e Bernardo e finalmente voltamos para casa. Após o jantar, tanto Arthur quanto Bernardo pareciam exaustos, falando pouco e claramente sonolentos. Parece que hoje foi um dia desgastante, tanto física quanto mentalmente para eles, depois de se despedirem do pai e serem deixados para trás pela mãe. Fico me perguntando se Arthur e Bernardo estão emocionalmente bem. Eles parecem calmos, como se tivessem aceitado essa mudança súbita de acontecimentos, mas não consigo deixar de me preocupar com o que está passando em suas mentes. Em vez de incomodá-los com perguntas, decidi observá-los de perto por um tempo. Vocês dois devem estar cansados hoje. Descansem um pouco esta noite. Estou ansiosa para descansar o mais rápido possível após concluir as tarefas domésticas. Quando percebo, Arthur e Bernardo já não estão mais na sala. Devem ter terminado o banho e voltado para o quarto. Finalmente, deslizo para a cama e dou um suspiro de alívio. De repente, me pego relembrando os eventos do dia como um filme passando diante dos meus olhos. Será que Sandra realmente estava falando sério sobre deixar as crianças irem embora? Apesar da hora tardia, senti a necessidade de confirmar meus sentimentos. Então, liguei para Sandra novamente. O número discado ecoou na linha, e eu esperei ansiosamente que ela atendesse. Porém, em vez disso, ouvi a familiar mensagem automática. Ela parecia mais longa do que em qualquer outro dia, e eu estava terrivelmente exausta. Meus olhos começaram a se fechar por conta própria. No entanto, às 2 da manhã, fui acordada por risadas vindas do quarto ao lado. Será que eu estava ouvindo coisas? As risadas persistiram. Arthur e Bernardo já deveriam estar dormindo no quarto ao lado. Gentilmente, me aproximei do quarto deles para verificar enquanto abria a porta. Vi 2 rostos iluminados pelo brilho azul de uma tela de computador na escuridão. Arthur e Bernardo, que eu pensei que estavam dormindo, estavam na verdade rindo enquanto olhavam para o computador. O que está acontecendo aqui no meio da noite? Perguntei. Oh, vovó, nós te acordamos. Desculpe, disseram eles. Sim, vovó, dê uma olhada nisso. Olhei para a tela do computador e perguntei de quem era o histórico de bate-papo que eles estavam olhando. Para minha surpresa, era o histórico de conversas entre Sandra e seu amante. Aposto que as notificações estão chegando nos telefones agora mesmo, disse Bernardo. Ao saber disso, fui buscar meu celular e verifiquei se havia notificações. Quando os abri, vi o mesmo histórico de conversas do aplicativo de mensagens da tela do computador. Como isso aconteceu? Vocês fizeram isso? Perguntei, olhando para eles com incredulidade. Eles responderam com olhares inocentes em seus rostos. Sim, fizemos isso. Todos na lista de contatos do telefone da mamãe vão receber as imagens. Não conseguia entender. Então perguntei aos dois o que estava acontecendo. Nós achamos que o motivo pelo qual o papai desmaiou foi que ele tinha algumas dúvidas sobre mamãe ultimamente, já que ela passava muito tempo fora de casa. Papai estava pressionando a mamãe sobre onde ela estava e o que estava fazendo, mas ela evitava totalmente as perguntas. Nós percebemos as preocupações do papai, mas como ainda somos crianças, ele nunca nos disse nada. Então entendi que meu filho Mateus estava visivelmente angustiado com as ausências frequentes de Sandra e o fato de ela continuar deixando as crianças comigo todas as vezes. Às vezes, quando eu dormia com o papai, eu ouvia gemer de dor e acordava assustado. Ele não conseguia dormir por causa das preocupações que ele tinha sobre as atitudes da mamãe, ele estava estressado e não conseguia dormir. Todos os parentes e amigos insistiam que era porque papai estava estressado com o trabalho. Mas nós estávamos frustrados pois sabíamos que na verdade era culpa da mamãe. Naquele momento de dor, no funeral, nós não poderíamos dizer que foi culpa dela. Porque ninguém acreditaria em uma criança, então programamos o telefone da mamãe para mostrar a todos as evidências. E eles tinham razão. Por mais que tentassem apelar para o fato de que seu pai havia tido um infarto por causa das atitudes de Sandra, os adultos não acreditariam neles.
Além disso, se tentassem falar a verdade, Sandra provavelmente iria tentar impedi-los. Era surpreendente que eles expusessem coisas assim, mesmo sendo bons com computadores. A maneira como os dois falavam me deixou curiosa. Mesmo que Sandra não estivesse muito em casa, eu me perguntei como conseguiram manipular o telefone dela. A mãe não é boa em usar smartphones ou computadores, então nós é que configuramos tudo para ela. Lembramos de todas as senhas e outras coisas. Também verificamos as mensagens dela enquanto fazíamos isso, então sabíamos com quem a mãe estava sempre conversando. Sempre que a mãe estava com aquele cara, ela desligava o telefone. Então, nos certificamos de que as informações fossem enviadas quando o telefone estivesse desligado. Se as imagens estão sendo enviadas agora, significa que o telefone dela está desligado. Há muitas evidências que preparamos sendo enviadas. Verifiquei as notificações no meu próprio telefone e comecei a ler as mensagens. Aqueles pirralhos estão indo para a casa da avó, então hoje e amanhã estou livre, meu querido. Meu amor, você é bonito e talentoso, mas meu marido Matheus não serve para nada, tem trabalhado tanto e ainda assim não ganha muito, nem vale a pena comparar. Eu poderia muito bem pedir o divórcio e conseguir um acordo e sair desse casamento com muita grana. As histórias eram inacreditáveis. Quando abri as notificações, também havia mensagens sobre Arthur e Bernardo. Pensei que ganharia muito desde que dei à luz meninos tão lindos, mas nenhum deles tem intenção de se destacar em nada. Eles não têm motivação, é realmente inacreditável. Gastei muito dinheiro enviando-os para aulas de dança e testes, mas foi tudo um desperdício. Eles são uns ingratos. Que mãe terrível ela é. Ela forçou seu ego sobre os filhos e agora os chama de ingratos. Eu realmente sinto pena dessas crianças. Embora eu sempre soube que Sandra era uma mulher direta e lúcida, nunca pensei que ela seria tão desbocada e rude. Pensei que talvez ela estivesse rude devido às emoções intensas no funeral, mas essa é a verdadeira natureza dela. Matheus sabia que ela era assim ou estava enganado? Descobrir a verdadeira natureza de Sandra foi chocante. Apesar do meu choque, Arthur e Bernardo pareciam estranhamente aliviados. Agora, nossos parentes e os amigos da mamãe devem estar chocados. Alguns dias depois, recebi um telefonema da mãe de Sandra. Sinto muito pelo que minha filha fez. Eu nem sei como me desculpar, disse ela, soando genuinamente arrependida enquanto pedia desculpas repetidamente. Aceitei as suas desculpas e aproveitei para perguntar sobre o paradeiro de Sandra. De acordo com a mãe dela, após as revelações daquele dia, Sandra foi cortada por parentes e amigos, portanto, ninguém sabia onde ela estava ou o que estava fazendo. Para ser honesta, havia dias em que eu me preocupava se era a decisão certa os meninos não terem a mãe por perto. Mas Arthur e Bernardo pareciam sentir aliviados por terem rompido os laços com Sandra antes que ela pudesse atrapalhar ainda mais a vida deles. Acredito que eles podem viver felizes sem se envolver com Sandra. Há rumores de que o namorado traidor com quem ela iria se casar a deixou por causa de sua má índole. No entanto, isso não era amplamente divulgado, pois as evidências do caso se espalharam até para seus amigos. Um deles aparentemente assumiu a responsabilidade de identificar seu amante. Surpreendentemente, descobriu-se que o cara também tinha uma má reputação de mulherengo e estava saindo com várias parceiras. Sandra era apenas uma delas. Além disso, foi revelado que ele não era realmente um médico, mas apenas um funcionário comum de uma pequena empresa. Outros delitos dele também vieram à tona e parecia que ele estava em uma situação difícil. Algum tempo depois, recebi um telefonema da empresa onde Matheus trabalhava. Eles me informaram que a morte de Matheus estava sendo tratada como um acidente de trabalho e, portanto, seria fornecida uma indenização. Eu sabia que a morte de Matheus não foi culpa da empresa, então fiquei desconfortável com o fato de o acidente ser reconhecido como relacionado ao trabalho e receber uma indenização. Sentindo que não podia simplesmente aceitar a compensação em silêncio, fui até o supervisor de Matheus. Obrigada por ter ido ao funeral de Matheus outro dia. A verdade é que o colapso dele não foi causado pelo estresse do trabalho, expliquei, buscando ser honesta sobre a situação.
mas sim por causa do estresse causado por sua esposa, expliquei a situação. Depois de me ouvir, o supervisor pareceu surpreso, mas rapidamente voltou a uma expressão séria. Não, independentemente do motivo, gostaríamos que você aceitasse a compensação. Vemos isso como nossa avaliação final de Mateus, disse o supervisor. Acontece que Mateus estava prestes a concluir um projeto e, graças aos seus esforços, o projeto foi um enorme sucesso. A contribuição de Mateus foi significativa e não teria sido a mesma sem ele. Este projeto se tornou um ponto de virada significativo para o crescimento substancial da empresa, por isso somos muito gratos a Mateus. Fiquei encantada por eles valorizarem tanto a vida de Mateus, mostrando que seu trabalho árduo e sério não foi em vão. Se eu pudesse, gostaria de transmitir diretamente a Mateus que o projeto teve sucesso por causa dele e que a empresa se expandiu graças a ele, mas isso não vai acontecer. Então decidi aceitar a compensação. O valor era mais do que suficiente para a futura educação de Arthur e Bernardo, como Mateus desejou quando estava vivo. Quero que os dois cresçam livremente e busquem o que amam. Eventualmente, cada um deles terá seus próprios sonhos. Não quero que desistam de seus sonhos só porque estão morando comigo sem seus pais. Lutei para guardar esse dinheiro com cuidado para poder oferecer-lhes várias opções quando chegar a hora, com o sincero desejo de que se tornem pessoas que possam contribuir para a sociedade, assim como Mateus. Além disso, Sandra não ficou com nada da herança de Mateus. Quando eles se casaram, ela assinou um contrato pré-nupcial, estipulando que, em caso de traição, perderia todos os direitos sobre a herança. Dessa forma, tudo foi destinado aos filhos gêmeos, Arthur e Bernardo. Essa cláusula do contrato foi uma salvaguarda importante para garantir que os interesses dos filhos fossem protegidos, independentemente das circunstâncias. Hoje nós três vivemos felizes enquanto nos lembramos de Mateus, sabendo que seu amor e dedicação continuam a nos guiar em cada passo de nossa jornada. Fico muito feliz em saber que os gêmeos Arthur e Mateus têm uma avó tão amorosa e que vai cuidar bem deles. Acho que Sandra teve o final que merecia depois de tudo que fez. Mas o que você achou do final da história? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e participe da discussão. Se você gostou dessa história, apoie o canal, inscreva, deixe seu like e um comentário. Um forte abraço e até a próxima história.